Bom dia a todos e todas. Primeiramente, é uma grande honra estar aqui. Agradeço o convite do Dr. Marco, de todos aqui presentes. Bater um papo com vocês sobre a reforma trabalhista após um ano de vigência, né, da reforma. E falar sobre a reforma, né, desde o começo, desde lá do projeto. Desde o projeto, que todo mundo sabe que era um projeto inicialmente para apenas alguns artigos e depois foram alterados mais de 100 dispositivos. E com isso o debate é longo, né, gente? Vem desde lá de trás. Eu lembro quando ainda na preparação no debate inicial do projeto, alguns alunos vinham procurar, falar, professor, como o senhor enxerga, como vai ficar a reforma trabalhista, como vai ficar o mundo jurídico trabalhista após a vigência da reforma, com todas essas alterações, todas essas mudanças, cada hora que falavam, tinha um enxerto, aumentavam um artigo, mudavam um artigo, e eles falavam, o senhor consegue visualizar alguma obra que fala sobre a reforma, depois dela entrar em vigor? Eu falei, claro, se abrir o capítulo da Bíblia Apocalipse, a gente vai enxergar mais ou menos, né, gente? Que é o que está acontecendo, que foi o que aconteceu. Veio a reforma, cheio de buracos, porque não teve um grande debate, não teve uma grande participação da OAB, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da Magistratura do Trabalho. Ela foi para o Senado, que falou que ia ter alterações e não alterou, fizeram a MP, depois caiu a MP e ela está aí para nós, operadores do mundo trabalhista, cada vez mais tentarmos debater. E dentro da fase de conhecimento, que é o tema que me cabe, teve várias alterações, né? E eu trouxe aqui só os dispositivos para usar como apoio, mas nada demais, porque vou pegar desde a petição inicial, defesa, provas, audiências e até finalizando o recurso, um comentário sucinto de cada um pelo tempo que eu tenho a falar, para nós abordarmos. Dentro da fase de conhecimento, primeira alteração é como tudo começa, dentro da petição inicial. Como todo mundo sabe, a nossa petição inicial trabalhista passou a ter alteração. Teve alteração no tocante aos pedidos. Agora o pedido tem que ter a indicação do valor correspondente. Dentro desse um ano, gente, qual é o grande debate que se fixou? Se quanto ao valor correspondente que os pedidos devem ter conforme exigido em lei, significa, é o pedido líquido ou basta uma mera indicação? Como sabem, esse debate é importantíssimo, porque a partir do momento que se exigir a liquidez, ou seja, um pedido exatamente líquido, acaba gerando diversos problemas, impedidos que acabam não sendo possíveis ser líquidos. Vamos dar um exemplo clássico. Está lá o reclamante, entra com uma ação pedindo pensão mensal vitalícia, porque ele sofreu uma doença, tem uma redução na capacidade, que é uma pensão mensal vitalícia. Se você for rigoroso no sentido de pedido líquido, como você vai liquidar? Você não sabe a data da pessoa, quando a pessoa vai morrer? Espero que ninguém saiba, né? Certo? Então não tem como saber. Então, aí você vai ter que se socorrer do CPC, que lá fala do procedimento para as prestações vincendas e vencidas, que é uma outra alternativa. Então, a minha visão, não só a minha, mas seguindo uma linha de doutrinadores, de especialistas, é que, na verdade, você deve ser interpretado esse dispositivo como uma mera indicação de valor. Porque a partir do momento que você interpretar que é obrigatório uma liquidez exata, eu vejo que você vai dificultar o acesso à justiça, você vai dificultar o próprio exercício do direito de ação do reclamante, principalmente em algumas pretensões. Até porque não podemos esquecer do quê? Tem agora a sucumbência, que eu vi que já foi debate, ainda vai ser os honorários advocatícios sucumbenciais, baita tema como esse. Então você liquida, ele liquidou, vamos pegar um exemplo fácil, dano moral. Foi lá, colocou 5 mil, levou 2. É sucumbente, não é? Eu vejo que a interpretação não vai ser pelo valor também, vai ser pela pretensão. Então ele pediu equiparação, pediu adicional de insalubridade em grau máximo, levou o grau mínimo. A minha visão, a minha forma de enxergar é que ele ganhou a pretensão adicional de insalubridade. Ele não é sucumbente para ter que recolher honorários advocatícios sucumbenciais. Até porque, se você for interpretar a sucumbência com base no valor líquido de cada pedido, nós, juízes, quando formos proferir as sentenças, teremos que liquidar também todas as sentenças. Então ele pede horas extras 10 mil, eu defiro o direito às horas extras, eu teria que liquidar, para ver se essas horas extras foram de 10, de 5, de 12, de 8, para verificar a sucumbência. Então, a minha interpretação que eu faço, dentro desse primeiro tema da fase de conhecimento, da petição inicial, é que basta a mera indicação de valor, e não a liquidez exata de cada pedido, porque senão tornaria inviável. Ainda dentro desse novo dispositivo, dessas
nova regulamentação, tem a previsão, como todos sabem, da extinção do pedido sem resolução do mérito. Está lá no parágrafo 3º que fala, se não observado os requisitos da petição inicial, o pedido vai ser extinto sem resolução do mérito. E aqui, gente, com todo respeito sempre, obviamente a quem pensa diferente, eu vejo que aqui é um rigor da CLT que não se coaduna com os demais dispositivos, com os demais ordenamentos. Você pega o próprio CPC no artigo 321, fala, se a inicial não cumpre os requisitos, o juiz deverá dar prazo de 15 dias para emendar. E no processo do trabalho, que sempre prezou pela simplicidade, pela informalidade, a CLT é rigorosa e já manda extinguir. Interpreto da seguinte forma, penso eu, sigo tal linha, que ainda que a CLT fala que os pedidos que não atendam serão julgados extintos, o juiz, dentro do poder de direção do processo, o magistrado, na busca da economia, da efetividade, eu vejo que ele pode cogitar a ideia de aplicar o CPC e dar um prazo para sanar o vício. Sei que aqui, com certeza, seria a corrente minoritária, porque a maioria dos meus colegas, pelo que eu vejo, que eu acompanho mais no meu TRT, é no sentido da extinção mesmo, sem resolução no mérito. Mas como aqui a oportunidade é para debate, para reflexão, penso que aqui, com base na simplicidade, que sempre foi um princípio clássico do processo de trabalho, o juiz poderia, pelo menos, dar o prazo de 15 dias para sanar o vício. Se aí sim não sanar do vício, o juiz cabe a extinção. Depois, gente, o TST resolveu o problema do critério temporal, como todos sabem, na Instrução Normativa 41. Na Instrução Normativa 41, determinando a aplicação desses requisitos da petição inicial, certo? Com relação às ações ajuizadas após a vigência da lei, após a vigência da reforma. Aqui, obviamente, como sabem, a Instrução Normativa não é vinculante. Não vincula, não é uma coisa que obriga o magistrado a seguir, mas é uma orientação. E aqui é uma orientação que eu vejo adequada. Exigir esse requisito para uma petição ajuizada anteriormente, como teve muita repercussão na época, vocês devem lembrar, colegas que extinguiram o processo, extinguiram ações, exatamente porque já não estava líquida antes do ajuizamento. Lembro de um caso bem peculiar que aconteceu lá em São Paulo, que teve uma extinção em massa de diversos processos que foram ajuizados antes, sem sequer ter dado prazo. Aí até brincou, esvaziou a pauta, ficou bom, certo? Mas não era o caminho mais adequado, né, gente? Porque como você vai exigir de alguém um requisito que não existia na época da distribuição? Na pior das hipóteses, tinha que ter sido dado um prazo para se adequar à nova lei. O TST nem se utilizou dessa regra de prazo para se adequar e foi, do meu ponto de vista, adequado, no sentido, foi correto no sentido de prever que só se exige esses requisitos para as novas ações. E aqui, qual pincelada que eu dou rapidamente? O debate quanto aditamento. A ação foi ajuizada antes da reforma. Porém, em audiência, a parte pede para aditar. O juiz dá o prazo para aditar, o aditamento é feito após a reforma. Nesse caso, lógico que não tem resposta fechada, mas nesse caso eu vejo que, nessa situação de um aditamento após a reforma, e sendo aditamento o acréscimo de novas pretensões, ou seja, sendo novas pretensões apresentadas após a reforma, aqui eu vejo que nesse aditamento, aí vai ter que observar os requisitos da nova lei. Porque é um aditamento, novas pretensões já sob a vigência da lei nova. Nesse caso, ainda que a ação foi ajuizada antes, mas tratando-se de um aditamento, é muito comum, pelo menos quando eu faço isso lá, eu peço até para que seja uma substitutiva e já entrar com todas as pretensões devidamente com os valores correspondentes. Ok? Mas prosseguindo, gente, andando a fase de conhecimento, segundo a alteração que a reforma trouxe, falamos da inicial. Agora vem a defesa, o outro lado da parte, a turma da reclamada. Qual foi a novidade quanto à defesa? Aqui é simples, rápida. A parte poderá apresentar a defesa escrita no PJE até a audiência. Até a audiência. Isso foi bom. Lembra, chegaram a surgir resoluções, falando em 10 minutos, 15 minutos, antes da audiência. Agora acabou. Está na lei que até a audiência. Não é nenhuma grande novidade de debate. Eu só trago eu gosto de pegar os temas e sempre, como brinco em aula, falo ferver, né? Trazer o debate. A minha interpretação com a palavra até audiência, qual debate poderia surgir? Aquele advogado guerreiro, confiante no sistema PJE, que deixa para julgar para juntar a defesa no último momento. Não é aconselhável, mas tem
esperança para tudo, e ele juntou a defesa quando? Por exemplo, a audiência estava marcada para as 14 horas, às 2 horas da tarde, às 14. Eu sei que é raro, bem raro, mas às vezes acontece alguns atrasos na audiência, né, gente? É raro, mas de vez em quando tem, certo? Bem, de vez em quando, né, gente? Porque São Paulo, principalmente, é bem raro. Às vezes dá uns atrasos de 7 horas só, mas acontece, certo? É feita audiência até no escuro, ok? Olha só, teve um atraso. A audiência que estava marcada para as 14, começou às 15h30. E o advogado Guerreiro conseguiu juntar a defesa às 15h15. A audiência marcada às 14, começa efetivamente às 15h30. Defesa juntada às 15h15. Eu, particularmente, interpreto que está dentro da lei. Até audiência. Eu não vou interpretar que essa expressão até audiência seja até horário de designação da audiência. Eu interpretaria até o horário que a audiência efetivamente vai acontecer. Se teve um atraso, o advogado foi confiante e conseguiu juntar até o horário da audiência, eu admitiria. Mas é óbvio, gente, o tema é polêmico. O tema é, cada um pode interpretar de uma certa forma. Falar, não, para mim é horário designado. O advogado teria que ter juntado até as 14 horas. Não juntou, pouco importa que a audiência atrasou, ele vai ser considerado que não é mais admitida a defesa no sistema eletrônico, vai ter que se virar no famosos 20 minutos de defesa oral. Ok? Ainda sobre defesa, gente, outro tema que eu trago para vocês dentro da defesa, dentro da fase de conhecimento de novidade, é a exceção de incompetência territorial. Como todos sabem, a exceção de incompetência territorial, regulamentada agora no artigo 800, mudou o sistema. Antes, ela era apresentada na audiência. Apresentada na audiência, o juiz, pela lei, dava prazo, deveria dar prazo de 24 horas para o reclamante excepto se manifestar. Na prática, efetivamente, não se dava esse prazo. Na prática, qual que era o prazo que o juiz dava? O da virada de pescoço, né, gente? Ele virava o pescoço e perguntava para o reclamante. E aí, meu irmão, você trabalhou aqui em São Paulo ou em BH? Na audiência era assim, normalmente. Mas a lei previa o prazo de 24 horas. Só que agora mudou tudo. O procedimento qual que é? Deverá ser protocolizado, deverá ser apresentada no prazo de 5 dias do recebimento da citação. O processo fica suspenso até a decisão da exceção. Se precisar a produção de prova, a da reclamada via carta precatória, isso a legislação mandou bem, se preocupou e de forma adequada para evitar o deslocamento da parte reclamada, perfeita a interpretação, e depois o juiz decide. Até aqui só leitura de letra de lei, que todo mundo já sabe. Qual o debate que eu quero trazer para vocês dentro desse um ano que surgiu para reflexão? A hipótese do quê? Da reclamada não apresentar no prazo dos 5 dias a exceção de incompetência territorial. Deixar para apresentar em audiência, por exemplo. O debate que eu trago para vocês é, há ou não há preclusão se a reclamada deixa de utilizar da exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias e deixar para apresentar em audiência? Incompetência territorial, como todo mundo sabe, necessita de arguição da parte. Eu, como juiz, o juiz não pode de ofício. Ela não alegou no prazo de 5 dias e chega na audiência e apresenta. Minha gente, tema novo, nesse um ano gerou muito debate. Para uns, interpretam-se da seguinte forma: tem preclusão. A lei criou um novo sistema que deve ser seguido. Prazo de 5 dias, acabou. Não observado, já era. Está precluso, não pode mais alegar a incompetência territorial, ocorreu a prorrogação da competência. Agora, eu, como sempre, penso que sou da turma minoritária, eu interpreto da seguinte forma. O artigo anterior, vocês viram, 847 caput, não foi alterado. Como assim? Ainda existe a possibilidade de defesa oral. Então, eu vejo da seguinte forma: mesmo se a reclamada não apresentou a exceção de competência no prazo de 5 dias, como a lei exige, não lhe foi retirado o direito do quê? De fazer uma defesa oral. Então, em audiência, se ela ainda pretende alegar a incompetência territorial, já que a lei permite a defesa oral ainda no prazo de 20 minutos, e a exceção de incompetência é uma modalidade de defesa, eu interpreto e não nego que certamente serei da turma dos minoritários, que poderá, em audiência, alegar. Excelência, o local do ajuizamento está incorreto, ele prestou serviço na cidade de São Paulo e ajuizou a ação aqui na cidade de BH. Com base no direito amplo à defesa, é o contraditório, tá? Mas é óbvio, é um tema de reflexão, de debate. Eu interpreto que ainda existe o direito de defesa oral, exceção é uma modalidade de defesa, e pode sim, em audiência, fazer essa defesa. Até porque, gente, fui advogado durante quase 7 anos antes de ser juiz.
Quantas vezes, os colegas todos aqui presentes, advogados, sabem, quantas vezes a reclamada procura você, doutor, um dia antes da audiência, 2 dias antes da audiência, e conta toda a história antes da audiência, sendo que você, como vai poder alegar cessão de incompetência se você já foi procurado após o prazo de 5 dias? Eu sei que você pode pensar, mas ninguém pode se excusar da lei. A empresa deveria ter o conhecimento desse procedimento e ter procurado o advogado quanto antes, logo que foi citada. Mas não podemos fechar os olhos à realidade, que nem toda empresa, quando é citada e vê a audiência que é daqui 6, 7 meses, como é muito comum lá em São Paulo, já procura logo o advogado. Deixa para procurar mais próximo a audiência. Então, por isso eu penso que ainda é possível a defesa oral e utilizar da exceção de incompetência de forma oral. Próximo tema que eu trago para vocês, gente, aqui a regra da questão temporal, que se aplica para as notificações / citações posteriores à nova lei. Próximo tema que eu trago rapidamente para vocês é quanto à audiência, gente. Dentro da fase de conhecimento, um dos grandes debates, uma das grandes mudanças que ocorreram com relação à reforma na fase de conhecimento é a audiência trabalhista. Como todos sabem, aqui quando é letra de lei vou ser bem dinâmico, reclamante faltou, arquiva o processo, ele é condenado em custas, ainda que tenha o benefício da justiça gratuita, salvo se justificar a ausência em 15 dias. Pessoal, sobre o questionamento da justiça gratuita, da cobrança de custas de quem tem justiça gratuita, vi que vai ser objeto até aqui de outro colega, então não vou nem explorar. Esse tema, como sabem, está no STF, né? Tema bem pertinente, se pode ou não cobra, pode cobrar custas de quem tem justiça gratuita, já que a Constituição garante assistência jurídica integral, gratuita a todos, e não existe meio justiça gratuita. Ou a pessoa tem justiça gratuita ou não tem, ou não tem. Simples assim, pela Constituição Federal, certo? Não tem, você tem, mas espera no mútuo. Você vai ter para isenção de algumas coisas, de outras não. É igual tá grávida. Ou tá grávida ou não tá? Não tem, eu tô me sentindo meio grávida hoje. Aí depois descobre que são gases. Não. Ou você tá, ou não tá. E é igual ter justiça gratuita, do meu ponto de vista. Mas eu não vou entrar nesse debate da justiça gratuita. O que eu quero debater com vocês, aí eu faço o lado do Poder Judiciário, da visão do magistrado, a lei fala o seguinte: se arquivar o processo, se ele ser condenado, ele arquivado, vai ser condenado em custas, salvo se justificar em 15 dias. Qual reflexão que eu quero fazer aqui para vocês, gente? Esse 15 dias, esse prazo de 15 dias. A lei só fala que vai ficar isento se justificar em 15 dias. Porém, gente, a minha interpretação que eu faço, e certamente muitos vão achar que é meio radical, sempre da turma do contra, é que esse prazo de 15 dias, eu vejo o quê? Para o juiz não fica limitado apenas à isenção das custas. Eu vejo que o juiz, se ele observar que essa justificativa foi realmente válida e que impedia a locomoção do reclamante, nesse prazo, com essa justificativa, ele poderia até reconsiderar o arquivamento. Então, junto uma justificativa que o reclamante está onde? Está na UTI, está nas últimas, estava lá na UTI. Eu vou falar, não, tá bom, isento de custas, mas mantém o arquivamento. Quem mandou ele não vir de maca? Não tem como. Então eu vejo que essa justificativa, esse prazo de 15 dias, como já existia antes a possibilidade, permanece ainda a possibilidade do juiz reconsiderar. Mas o que eu quero trazer de debate é que é processo somente. Essa questão desse prazo de 15 dias. Olha que interessante, gente. A decisão de arquivamento, qual natureza que ela é? Sentença. Sentença terminativa. Como toda sentença, se é uma sentença, cabe recurso. Nossos recursos trabalhistas, prazo 8 dias. Pensa comigo, se a pessoa deixar para justificar no último dia do prazo, no 15º dia do prazo, seguindo a regra processual, saiu uma sentença, deu mais de 8 dias, transitou em julgado. Então, é uma justificativa que pode acontecer seguindo a interpretação literal da lei. Lógico que eu vou fazer uma outra interpretação. Mas se for seguir a interpretação literal da lei, seria uma justificativa que já estaria transitada em julgado a sentença. Então, por exemplo, digamos que o reclamante quisesse recorrer, sem a cobrança de custas, óbvio. Ele quer justificar em 15 dias, quando sai a isenção, ele quer recorrer. Como já deu mais de 8 dias, aquela sentença de arquivamento, já era. Mas, professor, por que ele vai recorrer? Se ele pode entrar com a ação? Lógico que ele tem direito de recorrer. Pensa se já deu prazo de 2 anos, se já é o segundo, terceiro arquivamento. O primeiro só que interrompeu a prescrição. Ele pode ter o direito de recorrer. Sinceramente, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu penso que, eu não estava lá no dia do Congresso, mas dá para imaginar, dá para chutar, meio errado, meio feio, meio fora, que quando o legislador colocou o prazo de 15 dias, eu
Eu acho que ele pensou no prazo da apelação. Ele deve ter esquecido que o nosso prazo recursal é de 8. Porque se for 15, quando for justificar no 15º dia, já teria transitado em julgado a sentença. Ou ele poderia ter feito uma ressalva, que é a interpretação que é feita agora, que o prazo de trânsito em julgado começaria a contar só após o 15º dia, que é a interpretação mais única, na verdade, razoável. Mas se você olhar a letra de lei, não tem isso. Pela letra de lei não há. Ok? Mas prosseguindo, gente, do outro lado, tem ainda sobre a audiência a questão do preposto. Que, como todos sabem, o preposto agora pode ser qualquer pessoa. Ficou prejudicada a súmula 377 do TST. Qual o debate que eu trago sobre o preposto, minha gente? É o que a própria instituição normativa até colocou. Não se admite acumulação na condição de advogado e preposto. Isso já vinha desde o Estatuto do OAB. Não pode acumular a função advogado e preposto. Mas qual tema eu trago para reflexão, gente? Seguinte situação. É feito o pregão da audiência, audiência das 3 horas, o advogado está presente, olha para um lado, olha para o outro, o preposto não chegou. Liga para o preposto, cadê você? Ih, doutor, deu ruim, acabei de acordar. Ou lá em São Paulo, muito comum, o coitado do advogado está na Barra Funda, liga para o preposto. Ih, preposto, cadê você? Estou aqui no fórum. Eu também, onde? Eu estou aqui na Zona Leste, você? Estou na Barra Funda. Deu azar, certo? Aí o advogado, coitado, solitário, guerreiro, não tem ninguém, ele entra na sala de audiência e fala: excelência, pela ordem inicialmente, bom dia, pela ordem, renuncio à procuração e passo a atuar agora como preposto. O debate que eu trago para reflexão, obviamente, se o advogado continuar como advogado e preposto, não pode. Mas se ele renuncia à procuração, permanece esse impedimento dele ser preposto ou não permanece? Para reflexão. Eu sei que pelo CPC, quando há renúncia da procuração, o advogado ainda responde pelo processo, por um prazo. Mas se tem outros advogados na procuração, esta responsabilidade do processo por um prazo vai permanecer? Ou ele fica isento dessa vedação da acumulação, se o advogado renuncia? Eu vou ser bem sério, é uma polêmica que para o juiz ali, ao magistrado, minha visão novamente, certamente poderia ser minoritário. A minha visão ali, eu como juiz naquele momento, vou admitir ele como preposto. Vou admitir. Até porque essa restrição, quem vai apreciar é a OAB. E vou comunicar ao OAB apenas para a OAB apurar se ele tendo renunciado à procuração, afastando o papel de advogado, se há ou não há esse impedimento. Eu, particularmente, eu vejo que não seria, porque ele já não é mais advogado, ele renunciou. E como a lei fala que agora o preposto é qualquer pessoa, é algo para se refletir. E é óbvio que o advogado vai ter que pensar também muito se vale a pena o cliente, né, gente? Correr esse risco, certo? Mas é um tema que é para reflexão, quando o advogado renuncia à procuração, se ainda permanece o debate, a vedação de ele não pode acumular o papel de preposto, ok? Depois, gente, outro tema, esse aqui é bem sucinto, só para lembrar, já que estamos dentro da fase de conhecimento, que teve mudança quanto ao ônus de prova. E aqui um elogio ao legislador que positivou na nossa CLT a regra de inversão do ônus de prova. E aqui eu faço mais um elogio ao legislador que, diferente do que está no CPC, no 818, nos seus parágrafos, ele prevê a possibilidade do adiamento da audiência para a parte a quem foi incumbida de produzir a prova. O CPC no 373, o novo CPC, quando ele trouxe a regra da inversão do ônus de prova, ele fala que é uma regra de instrução, mas ponto, ele não falava se a parte poderia ou não poderia adiar a audiência para produzir a prova. Existia debate. Uns falavam que não poderia, que a parte já deveria ir preparada para essa inversão. Ou, na pior das hipóteses, ir preparada com uma contraprova. Mas agora, pela CLT, o debate está solucionado, porque agora fala que é direito da parte adiar a audiência para produzir essa prova conforme o novo ônus que lhe foi atribuído. Como, por exemplo, no assédio sexual, o juiz inverte o ônus, passa o ônus à reclamada, a reclamada tem o direito de excelência. Pela ordem, então, requer o adiamento para trazer as minhas testemunhas para produzir a prova em razão desse novo ônus. Então, aqui um elogio eu vejo, porque acaba com o debate, garantindo sim a ampla defesa para essa parte que foi atribuído um ônus que a princípio não seria dela. Certo? E partindo por fim, para a parte final, pessoal,
teve apenas ainda a novidade quanto à parte recursal, ainda dentro da fase de conhecimento, né? Antes de mudar para a fase de execução, que não seria mais meu tema, fase de cumprimento, da fase recursal, dentro da fase de conhecimento, a última novidade que eu trago é a mudança quanto ao depósito recursal. Como todos sabem, o depósito recursal passou a ser realizado agora na conta judicial, não mais na conta do FGTS, vai observar o índice de correção monetária da poupança, e a nova lei, gente, trouxe mudanças quanto a isenções e desconto, né, de 50% no valor do recolhimento do depósito recursal. Nesse 1 ano de reforma, algumas críticas surgiram com essas novidades quanto ao depósito recursal. Por exemplo, o desconto de 50% para empregado doméstico, para empregador doméstico. Muitos defenderam o empregador doméstico, pessoa física, mas a crítica que eu cheguei a presenciar, a discutir, para reflexão, a generalização, qualquer empregador doméstico, será que necessariamente precisava dessa isenção, desse desconto de 50%, dessa redução de 50%? Ainda seja um empregador doméstico, um artista, jogador de futebol, que ganha milhões, seria necessário essa garantia parcial do juízo, através do depósito recursal? Apenas para reflexão. E a última é o parágrafo 11º, que prevê lá que o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Qual o debate que eu trago para vocês, gente? É o prazo, porque esses institutos, fiança bancária e seguro garantia judicial, tem prazo, gente. E esse é o problema. E quando acabar o prazo, como vai ficar a garantia do juízo? Vai ter que ter renovação desse prazo, mas e aí? É um novo debate que surgiu agora por causa disso. Por causa do prazo dessa garantia da fiança bancária ou seguro garantia judicial. Que agora a nova lei permitiu essa substituição, mas lembrando que o depósito bancário, o depósito recursal, o papel dele, fundamental, é a garantia do juízo. E não é a garantia do juízo por um prazo, a garantia do juízo até o final do processo, até aquele tempo todo que leva o processo. Então aqui, dentro desse 1 ano, é o debate que já começou a ocorrer com relação a esse prazo da fiança bancária e do seguro garantia judicial. Ok? Olha só, gente, de forma... Dentro do meu prazo de 30 minutos, tentei passar para vocês das principais mudanças dentro da fase de conhecimento que ocorreram com a reforma trabalhista e quais foram os debates que foram surgindo todo esse tempo. Deixo para vocês, gente, todos os meus contatos, fiquem à vontade para adicionar no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, no e-mail. Podem adicionar lá eventuais dúvidas, debates sobre a reforma trabalhista. Como professor, eu gosto de debater bastante. Fique à vontade para debater. Lá no Instagram tem vários vídeos sobre a reforma, no YouTube também. No meu canal do YouTube tem vídeos que eu comento a reforma, esses temas polêmicos, acabo debatendo com maior profundidade. E no Instagram, em peculiar, eu comento alguns... Nesses 10 anos de magistratura, eu comento alguns casos de audiências, ou causos de audiências, situações diferentes que já aconteceram comigo lá na sala de audiência, hipóteses peculiares, como o reclamante comparecendo bêbado na audiência, o que eu tinha que fazer, se eu pedi um gole para ele ou não, se eu prosseguia, certo? Até um caso bem peculiar que o colega lembra, que eu já, com ele na mesa, já até comentei, de uma testemunha que compareceu para depor uma vez. Nunca me esqueço desse caso, que eu fiz o pregão, chamei a testemunha João da Silva, ela entrou com uma camiseta escrita: tem um corno me olhando. Aí eu não sabia se eu olhava para a testemunha, se eu não olhava, se eu olhava para cima, se eu abaixava a cabeça. Eu sou mais informal, deixei a testemunha lá. Ok, gente? Obrigado pela presença, foi uma grande honra estar aqui, minha primeira vez em Minas. Obrigado por tudo, até a próxima.